Enquanto a irmã louvava ali, né? Sobre enquanto a gente faz a obra de Deus, Deus está cuidando dos nossos. Né, eu quase cancelei com o pastor, porque a minha avó, né? Minha avó me criou, então eu chamo ela de mãe. E ela não está passando circulação nas pernas e a gente está há 20 dias aguardando um exame pelo SUS, porque é muito caro. E aí, enquanto a irmã louvava, eu falava, faz a obra de Deus, que Deus cuida dos seus. Minha mãe me mandou uma mensagem ali falando, olha, o exame dela foi aprovado para amanhã. E eu falei, Senhor, Tu és maravilhoso. Né? E vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, que o Senhor venha falar com a Tua igreja nessa noite. O instrumento, Senhor, ele é falho, ele é cheio de defeitos, mas o Senhor use como o Senhor quiser nessa noite. Fale através de mim, Deus. Fale somente aquilo que o Senhor tem para falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para a palavra tema, né? Dessa noite. Né? A campanha é, né? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Né? E o irmão abriu aqui, lendo Lucas. 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Né? Pode se assentar, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Irmãos, existem momentos na nossa vida em que a gente diz para o Senhor, Senhor, não tem mais jeito. Quantos de nós já passamos por momentos que a gente fala, Deus, não tem jeito. Por quê? Porque a gente pauta a nossa fé naquilo que a gente pode ver. E quando a gente vê com os nossos olhos carnais que as coisas estão saindo do nosso controle, a gente acha que para o nosso Deus também não tem jeito. Sendo que para Deus não há impossível. Nós temos tendência a acreditar em algo que já tem uma possibilidade. A gente fala, Senhor, abre a porta, porque a gente está vendo a porta. Senhor, cura, porque às vezes a gente tem acesso ao remédio. Mas e quando Deus tira o nosso chão? Quando Deus tira da nossa frente toda a visão que poderia alimentar a nossa fé e começa a falar conosco, acredita sem ver. Acredita sem nenhuma possibilidade. Enquanto existe alguém ajudando, a gente se firma naquela pessoa. E é por isso que Deus às vezes tira coisas, pessoas, lugares, portas da nossa vida, porque a gente está depositando a nossa confiança em outras coisas que não o Senhor. Quando tudo desaparece, quando tudo que te sustentava deixa de existir, a gente só tem uma opção, ou eu paro ou eu confio em Deus. E eu tenho certeza que nós como cristãos preferimos confiar no Senhor. É uma fé diferente, uma fé que não depende da circunstância. Ela apenas existe, porque a gente crê que Deus é Deus e que Ele pode fazer todas as coisas. É muito fácil a gente falar assim, Senhor, eu acredito, quando a gente vê as coisas dando certo. Mas a fé, irmãos, é falar, Senhor, ainda que não dê certo, ainda que eu não veja nada, eu confio que o Senhor fará, porque o Senhor é Deus. E eu tinha notado aqui, irmãos, eu não prego sem esboço, porque minha mente é uma bagunça. Mas eu tinha notado aqui sobre o meu testemunho. E aí eu cheguei aqui e falei, Senhor, não vou dar o testemunho não, porque eu tenho o esboço aqui da palavra. E a irmã falou assim, não, se Deus fez, conta. Né? Porque, irmãos, falar de Deus do impossível, eu tenho muita propriedade para falar. Porque eu tenho uma doença autoimune que chama lúpus, eu não sei quem já ouviu falar, em que o seu próprio corpo ataca ele mesmo. Né? Então, por exemplo, eu não tenho anticorpos, eles se voltam contra o próprio corpo. E aí, se a minha imunidade estiver alta,
ela combate o próprio corpo. Se tiver baixa, eu fico suscetível a qualquer doença, porém, com a doença que ainda tenho controlada. Olha que complexo. E aí, diante dessa situação, né, os médicos falavam para mim, olha, não engravide porque o seu corpo vai entender que o feto é um inimigo e ele vai atacar. E quem tem lúpus ou morre a mãe, ou morre a criança, ou nasce muito prematuro porque o corpo não leva uma gestação até o final. E ali a palavra do médico podia ser um basta para mim. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que o meu sonho é ser mãe. Então, se o médico disse isso, eu vou orar. Irmãos, eu passei 4 anos orando. E durante esses 4 anos, né, a doença ficava inativa e eu tentava engravidar e não engravidava. E quando ela ficava ativa, eu já nem tentava porque eu sabia que não ia ser legal, né, estar assim. E ali passei 4 anos orando ao Senhor. E numa madrugada o Senhor me deu um sonho em que Ele me entregava uma pérola nas mãos, fechava as minhas mãos e dizia assim, cuida bem dela. E eu não entendi nada, e por 2 noites eu tive o mesmo sonho. E aí acordei daquele sonho, fui para o culto. Naquele culto Deus tomou um profeta e falou assim, e se eu não te der filhos? E se eu não fazer como o Senhor quer? Como você quer? E eu falei para o Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou continuar te adorando independente disso. Porque Deus, irmãos, é um Deus que às vezes rouba os nossos sonhos para saber aonde está o nosso coração. E eu dei aquela resposta para Deus, mal sabendo eu que já estava grávida de 2 semanas. Aleluia. E quando eu descobri que estava grávida, foi assim um misto de alegria com medo, porque eu sabia que era uma gestação de alto risco. E aí eu entendi o porquê da pérola. A minha filha era uma menininha e eu coloquei o nome dela de Pérola. E mal sabia eu que a pérola, né, irmãos, é gerada na dor da ostra. E por isso o Senhor já me falava tudo, Deus anuncia tudo antes de acontecer. E a minha gestação foi indo bem, e no 6º mês, a pérola parou de crescer no ventre. E a cada ultrassom que eu fazia, em vez do bebê estar maior, ele tinha perdido peso. E perdendo, e diminuindo dentro da barriga. E o líquido diminuindo junto. Até que com 31 semanas, a médica falou assim, olha, se a gente não tirar bebê, você vai morrer. Então, é melhor a gente tirar, ela fica na UTI, né? A médica praticamente falou assim, se salvar, salvou, mas a gente tira de risco. E ali, com 31 semanas, eu tive minha filha, ela nasceu com 1 quilo e chegou a 800 gramas. Ela nasceu sem respirar, ela nasceu com o esôfago ainda sem se formar. E a minha filha... antes dela nascer, a médica botou aquele aparelhinho para escutar o coração do bebê e não ouviu. E a minha mãe é pastora, minha mãe falou assim, filha, Deus te deu e Deus tomou e bendito seja o nome dele. E eu falei assim, Deus não ia brincar com o meu sonho. Eu falei, mãe, eu arrumei tudo, eu comprei tudo, o Senhor me entregou a pérola na mão, em visão, em sonho. Eu não aceito. Se Deus é Deus na minha vida, essa bebê não morreu e ela vai nascer chorando. E ali na sala de parto, a pérola nasceu gritando. Aleluia. Uma bebê que tinha sido dada como morta dentro do ventre. Aleluia. E nós passamos quase 40 dias de UTI neonatal. E quem já foi no bairro Santo Antônio, na Assembleia de Deus de lá, a minha igreja é quase de frente à Assembleia. E eu tive alta e a bebê não. E os médicos falaram assim, olha, vai preparando teu coração porque a bebê não vai sobreviver, ela está muito debilitada. Ela ficou entubada 17 dias. E ali eu fui orar ao Senhor. E na época era a pastora Cristiane e o pastor Rubens, que estavam lá de frente. E eu nem conhecia eles, mas eu fui orar na minha igreja
E a pastora Cristiane, ela pegou o microfone e começou a falar assim, de onde ela estava ela não me via, porque a minha igreja é assim, né? E a porta da Assembleia é de frente. Ela falou assim, você que está orando nesse altar, o Senhor quer falar com você. Isso estava 5 dias já, eu tinha tido alta e a bebê no hospital. E eu saí, irmãos, de pijama, só botei uma blusa de frio, operada, né? A Assembleia de lá tem uma escada, eu subi. Estava tendo culto, porque quando a gente está no desespero, querendo ouvir a voz do Senhor, a gente não se importa com nada. E quando eu entrei naquela igreja, o Espírito Santo tomou aquela serva e disse assim, eu, o Senhor, estou entrando naquela UTI hoje, estou dando livramento para a tua filha e te digo para contar 30 dias de calendário que eu tiro ela de lá perfeita. Irmãos, eu saí dali radiante. E Satanás me afrontando em sonhos, dizendo assim, você tem promessa, a bebê não. Eu falei, Satanás, ela não tem promessa, ela é a promessa. E se ela é, você também não toca. E ali, irmãos, eu comecei no calendário, dia 1, dia 2, dia 3. Deu os 30 dias que Deus falou, caía num domingo. E quem já teve bebê em UTI neonatal sabe que não se dá alta para bebê no domingo. Porque só ficam os estagiários e os médicos vão embora. Mas eu criei na palavra do Senhor. Peguei a saída de maternidade dela. Meu marido falou, você está maluca? Onde que você vai? Eu falei, vou lá tirar minha filha. Ele falou assim, mas você vai tirar a força? Eu falei, não, Deus falou que vai tirar ela. Eu fui, levei a saída de maternidade. Todo crente precisa de um crente mais louco que ele para ir junto. Chamei minha mãe e falei, você crê que ela sai hoje? Minha mãe, eu creio. Se o Senhor falou, está falado. Fomos para Vassouras. Cheguei lá, irmãos, 7 horas da manhã. Foi passando 8, 9, 10, 11, 12. Eu não almocei, eu não saí do lado dela. De repente, a chefe da UTI entrou e falou assim, sexta-feira eu esqueci os papéis aqui e vim buscar hoje. Quando ela entrou, ela viu minha filha vestida de saída de maternidade. E ela falou assim, mãezinha, por que ela está assim? Eu falei assim, porque eu vou levá-la para casa. Aí ela falou assim, mas quem te deu ordem para ela sair daqui hoje? Eu falei, o meu Deus me deu a ordem para buscar ela. Aí ela falou assim, mas quem que deu a alta? Eu falei assim, Deus deu a alta. E aí ela olhou para mim e falou assim, olha, domingo não é dia de alta. Sua filha está faltando 8 gramas para bater o peso que a gente libera os bebês, que é 2,2 kg. Mas já que você está aqui, pega a sua bebê e vai embora. Num domingo, exatamente no dia que o Senhor falou que eu ia tirar ela da UTI. E ali minha filhinha ficou em casa. Para vocês terem uma ideia, ela fez 3 meses pesando 6 quilos. Ela custou crescer. E os médicos diziam que ela não ia ouvir. O primeiro teste de orelhinha dela deu que ela era surda, que ela não ia falar, que ela não ia sentar. Ela com 8 meses ainda não sentava. Hoje a Pérola tem 7 anos. Aleluia. Ela fala, ela anda, ela estuda. Ela é super inteligente. Ela é uma profeta dentro da minha casa. E para a glória de Deus, hoje eu levei ela numa igreja esses dias e ela falou assim, eu quero cantar. Eu falei, oi? Ela nunca tinha pedido. Eu dei o microfone, ela cantou, ela profetizou na vida de uma criança. Isso prova que quando Deus tem milagre para fazer, Ele simplesmente faz. E Ele não precisa de nada para fazer. E de quebra, irmãos, veio o Gael. Eu falei, Deus, nunca mais eu quero filho. Foi muito traumatizante para mim. E o meu esposo falando assim, Deus vai dar um menino. Eu falei, dá para você, porque eu não quero. E ali ele começou a orar e eu falando, Deus, não quero, não quero, não quero. E aí, o Senhor, eu estava dormindo, o Senhor falou comigo assim, estou cuidando do seu bebê. Eu falei, meu Deus, que bebê. Eu não pensei em nada, eu só fiz o teste, que eu falei, eu conheço a voz desse Deus. Estava grávida já, irmãos, de 2 meses, de um menino.
E eu falei com o Senhor: Senhor, eu só te peço uma coisa. Eu não quero passar na UTI de novo. Eu quero ter um filho. Olha como a gente é exigente, né? Quem que manda em Deus? Eu falei: eu quero um filho de 9 meses. Eu quero um filho perfeito. Eu não quero passar pela UTI. E ali o meu filho foi crescendo. No 6º mês, adivinhe? A mesma coisa. Comecei a perder o líquido, o bebê diminuir. E ali a médica falou assim: não, vamos tentar até 34 semanas, que o pulmãozinho já formou, talvez você leve ele para casa. Só que o bebê parou de crescer. E ali o meu corpo não alimentava mais, não chegava alimento para o bebê, então ele não crescia. E a médica falou que ia tirar ele na mesma idade gestacional da menina. E eu falei: Deus, eu vou passar tudo de novo. E ali eu comecei a orar, irmãos, inexplicavelmente. Um corpo que não alimentava, o bebê começou a crescer. E o Gael nasceu de 34 semanas. E eu fiquei muito na esperança: eu vou levar meu filho para casa. Né? Ele nasceu bem, a gente segurou melhor a gestação. E arrumei as coisinhas dele. Quando veio, o bebê de todo mundo veio. E o meu não. E eu virei para a pediatra e falei assim: cadê o meu filho? Ela falou assim: o seu bebê nasceu bem, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser entubado. Aí eu falei: mas até quarta-feira ele sai? Porque isso era uma segunda. Ela falou assim: não sei, vamos ver. Deu quarta-feira, irmãos, eu subi para a UTI já com a bolsa dele e falei: eu vou levar meu filho. A pediatra falou: não vai, porque ele nem desentubado foi ainda. E ali, irmãos, sabe quando bate aquela revolta com Deus? Porque eu falei: Senhor, eu só te pedi para não ficar na UTI. Eu voltei para o quarto e eu comecei a falar assim com o Senhor. Eu me converti aos 15 anos. Hoje eu tenho 35. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sirvo na casa dele fielmente desde os meus 15 anos. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu te sirvo desde a minha juventude. Eu dediquei a minha vida para o Senhor. E a tua palavra fala que o Senhor é um bom pai. Aí eu falei: mas qual o teu prazer de me ver sofrer? Qual o teu prazer de só eu não poder levar o meu filho para casa? E ali eu estava sozinha, era a pandemia de 2021. Eu sozinha no quarto, o Espírito Santo falou assim comigo: você podia gerar? Eu falei: não. Ele falou: eu te dei uma filha. Essa filha ia morrer e hoje está viva. E ele me perguntou de novo: você podia gerar? E eu falei: não. Ele falou: eu te dei o segundo filho. Esse filho teve uma parada cardiorrespiratória e voltou à vida. Meu filho ficou 20 minutos morto. E o Senhor falou comigo: você está reclamando dele ficar numa UTI? Quando eu dei a vida de volta. E ali o Senhor falou comigo: sabe por que você vai passar pela segunda UTI? Porque não aprendeu a depender na primeira. Se a gente aprender, irmãos, nas primeiras lições, a gente não gira no deserto. O Senhor, Ele faz a gente girar em círculos e passar pelas mesmas situações doloridas de novo, quando a gente não aprende a depender e a confiar no Senhor. E eu falei para o Senhor: amém, Senhor, desculpa, me perdoa a minha incredulidade. O Senhor fez muito por mim. Eu falei: mais que isso, faça a tua vontade. Aleluia. O meu filho ficou só 10 dias na UTI. Eu tirei, hoje o Gael, ele tem 5 anos. Agora em maio ele foi diagnosticado com epilepsia e autismo, mas o meu filho é uma bênção. O pastor até falou assim: você vai trazer as crianças? Eu falei: se eu trouxer o Gael, não tem culto. Porque ele é muito bagunceiro. Mas eu louvo a Deus pela vida, são meus milagres, são aquilo que Deus me deu de mais precioso. E aí eu te pergunto: existe impossível para esse Deus? A gente às vezes quer, voltando para a palavra, que Deus deu controle nas nossas mãos.
Quando Lázaro morre, Marta e Maria falam: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha, a gente por várias vezes fala: Deus, se essa porta abrisse, se essa oração fosse ouvida, se o Senhor tivesse agido dessa forma, a gente quer ensinar a Deus como Ele faz o impossível na nossa vida. E é Ele que tem todo o controle. Pare de perguntar para Deus. Pare de questionar os porquês de Deus. Hoje eu entendo perfeitamente. Eu falo: Senhor, se eu não tivesse uma doença, meus filhos não seriam prematuros. Se eles não fossem prematuros, o Senhor não teria me dado um louvor falando da prematuridade. Se não fosse o louvor, o Senhor não abriria as portas que abriu. Então naquele momento eu não entendia que Deus dá uma dor para gerar um louvor. Mas hoje eu entendo que através da dor, vidas, mães, bebês foram alcançados. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus dá dor para quem aguenta. Porque vocês já viram crente que não sabe passar por dor? Na primeira dor sai da igreja. Então Deus só vai dar uma dor para aquele que vai gerar um testemunho. E para a gente gerar um testemunho, a gente tem que continuar firme na presença de Deus. Porque que testemunho daria eu se eu falasse: abandonei o meu Deus no meu momento difícil? Deus não precisa daquilo que você perdeu para fazer aquilo que Ele te prometeu. Às vezes a gente está falando para o Senhor: Senhor, aquilo que era indispensável para a minha promessa, aquilo que era indispensável para o meu futuro me foi arrancado. E o Senhor está falando com você nessa noite: eu não preciso daquilo que você perdeu para cumprir o que eu te prometi. Se a gente colocar Deus como nosso tudo, não tem perda. Vocês já ouviram um louvor que fala: tudo é perda? Se não tiver o Senhor, tudo é perda. Mas se eu tiver com Ele, tudo é ganho. Deus, Ele está dizendo para você: perdeu uma pessoa, eu sou sua companhia. Aleluia. Perdeu o trabalho, eu sou o seu sustento. Perdeu a estrutura, eu sou a tua rocha. Aleluia. Então, quem somos nós para perder algo quando nós temos um Deus que tem tudo? E que pode ser tudo para a gente. Deus é especialista, irmãos, nas causas impossíveis. Lucas aqui, ele fala assim: o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Ou seja, existe coisa que é impossível. Porque senão a Bíblia não citava que é impossível. Então tem coisas que só Deus pode falar. Só Deus pode fazer. Tem alguém olhando para a nossa vida e dizendo: acabou, não tem mais jeito, não vai dar certo, isso já morreu, desista. E Deus está falando assim: não desista não, porque ninguém bota fim na história que Deus ainda está escrevendo. Quem é o homem para falar que acabou quando Deus ainda está escrevendo? Tem um louvor da Kemel, irmãos, que ele fala exatamente isso, da caneta que está nas mãos do autor. Esse louvor ele fala assim, ó: Deus está te guiando, o vento está soprando, mas está te levando exatamente ao lugar onde você vai se encontrar frente a frente com Deus. E esse vento forte que abalou tua estrutura, Deus vai fazer cessar. E esse mar revolto que não te naufragou por pouco, Deus vai acalmar. Vai mostrar pro inimigo que você não é um livro qualquer sem autor. Silêncio não é esquecimento, Deus não te abandonou. Vai ter surpresa pra quem duvidou. A caneta que escreve a tua história ainda está nas mãos do Senhor.
Quantas vezes as pessoas duvidam da gente? Quantas vezes reduzem a gente por um período que a gente está passando? Eu fiquei 1 ano sem cantar, irmãos. 2025 inteiro. Por problemas pessoais. E naquele período o Senhor falava comigo: você vai voltar. Você vai voltar a louvar. E os homens e Satanás olhando e falando: acabou. É o teu fim, é o fim do teu ministério. E hoje, irmãos, quando eu faço um esboço para pregar, eu vou para frente do espelho e prego para mim. E ali o Senhor falava comigo: quem é você para botar um fim na história que eu ainda estou escrevendo? Quem é você para falar que não quer mais? Quem é você para falar: Senhor, vou abandonar ministério, vou entregar carteirinha, se a história ainda está sendo escrita pelas mãos dele? Falem o que quiser, irmão, a promessa de Deus vai se cumprir. Deus permite o processo para transformar a nossa fé. Sabe por quê? Porque a gente quer viver promessa, mas não quer viver processo. A gente quer ter testemunho, mas não quer ter tempo de choro. A gente quer ver ressurreição, mas não quer passar pelos 4 dias dentro do sepulcro. A gente quer o palácio de José, mas não quer passar pela cisterna. A gente quer ser rei como Davi, mas não quer derrotar os Golias, não quer passar pela perseguição. E nós vivemos uma geração que não pode passar por nada, que abandona o Senhor. Você vai perguntar: o que aconteceu? O irmão não falou comigo. Irmãos, Deus está falando assim: tem pessoas que eu estou passando pelo processo. E processo não é ausência de Deus. Às vezes é silêncio de Deus, mas nunca ausência. Ele sempre esteve lá. Ele sempre está lá. Nas noites difíceis, nos dias de choro, nos dias de vitória, nos dias de vergonha, nos dias de humilhação. Ele sempre esteve lá. Ele está nos preparando para viver. Eu falo que se eu vivo o que eu passei na minha vida no último ano, sendo a menininha do começo, eu não resistiria. O Senhor me fez passar por lutas, por processos, para me ensinar a confiar totalmente nele. E a gente só entende isso quando a gente precisa confiar. Quando a gente olha para o lado e fala: Deus, não tem mais saída. Então a minha saída é o Senhor. Ezequiel 37, irmãos. O Senhor fala para o profeta: Ezequiel, pode reviver esses ossos? E o que ele responde? Senhor, tu sabes. Eu vejo que o Senhor, ele não pergunta assim: Ezequiel, tem capacidade esses ossos? Ezequiel, esses ossos têm voz bonita? Ezequiel, esses ossos sabem pregar? Ele só fala assim: pode ter vida aí? E o profeta fala: Senhor, tu sabes. Ele fala: então profetiza. Sabe o que o Senhor está falando? Eu não preciso de uma matéria-prima perfeita para fazer um milagre. Ele nos usa imperfeitos. Ele nos usa falhos. Quando eu conto a minha história, as pessoas falam assim: nossa, mas você é uma mulher de fé. Não, nem todos os dias são de fé. Tem dias que a gente não acredita. Tem dias que a gente chora. Tem dia que a gente duvida. Infelizmente, a gente era para confiar mais nesse Deus. Mas tem dias que a nossa confiança, ela é pautada naquilo que a gente vê. A gente às vezes não consegue imaginar como Deus fará. O impossível não é um lugar onde Deus para. É o lugar onde Deus começa a mostrar quem Ele é. Aleluia. Talvez você esteja vivendo o impossível nessa noite. Talvez
você esteja vivendo a escassez, o abandono, a humilhação. Talvez você esteja vivendo momentos da qual você não esperava viver. Mas está na hora da gente servir a um Deus da qual a gente não só ouve falar. É muito fácil eu falar que Deus é provedor quando eu nunca passei escassez. É muito fácil eu falar que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, se eu nunca enfrentar uma doença. Deus, Ele precisa nos fazer enfrentar processos para que a gente esteja maduro na fé. Quando falta saída, Deus é o caminho. Quando perde as forças, Deus renova. Quando todos vão embora, Deus continua presente. E sabe o que eu acho mais interessante? Que Satanás, ele olha e fala assim: agora eu paro, agora eu destruo, eu quero ver ela ter fé no meio do furacão. Mas servir ao Senhor é tão gratificante, porque a gente nunca está sozinho. Eu tenho certeza que você já experimentou várias situações de você olhar para o lado e não ter ninguém, mas ter a presença do Consolador Espírito Santo. Deus não abandona. E esse é o maior engano que nós podemos cometer, porque Deus não nos livra da luta. E Ele nunca prometeu livrar. Jesus, Ele fala: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem quer uma vida perfeita não pode servir ao Senhor. Porque a vida de crente é com luta, é com batalha, é com desafio. E se não for assim, a gente está na direção errada. Porque nós estamos batendo de frente com o inferno. E quer ter vida maravilhosa só no céu. Então, o vale não é capaz de impedir os propósitos de Deus. Eu tenho um louvor que é meu mesmo. Depois você joga no YouTube, Jéssica Nunes. E ele chama Tu És Deus. E ele fala do Salmo 139. Que Deus é Deus dos montes, mas é Deus dos vales. Deus é Deus quando você está aqui em cima. Deus é Deus quando você está lá embaixo. A palavra do Senhor fala: se eu subir aos céus, o Senhor lá está. Se eu fizer minha cama no inferno, ali também a tua mão me alcançará. Sabe o que Deus está te falando? Nunca te deixarei. Aleluia. Nunca te desampararei. Hoje eu quero te lembrar que o seu impossível tem nome, não tem? O seu impossível, você dá o nome de câncer, você dá o nome de doença, você dá o nome do teu marido. O seu impossível tem nome. Mas hoje Deus não quer saber o nome do teu impossível. Ele quer que você fale para o teu impossível o nome do teu Deus. Aleluia. Deus está te chamando nessa noite para confiar sem ver. Deus, eu não estou vendo nada. Que bom, porque é aí que a fé entra. Porque se a gente vê, não é fé. Se a gente esperar por aquilo que a gente vê, onde está a fé? Mas o Senhor está falando: espera por aquilo que você não vê, mas por aquilo que eu estou falando que vou fazer. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite dizendo: eu não consigo mais. Mas o Senhor fala com você nessa noite: pare de tentar com as suas mãos aquilo que só eu posso fazer. Pare de tentar na sua força aquilo que é para o céu. Existe uma diferença de desistir e entregar. Desistir é dizer: não tem mais jeito. Entregar é falar: Senhor, ainda que não tenha jeito, eu vou continuar confiando no Senhor. Essa é a nossa declaração de hoje. Eu não consigo, mas Deus pode. Eu quero que você repita isso comigo. Eu não consigo, mas Deus pode. Nós não sabemos como, nós não sabemos quando, nós não sabemos através de quem, mas Deus pode. Deus pode todas as coisas.
Você não sabe como a porta vai abrir, mas eu quero declarar, vai abrir. Você não sabe como a doença vai ser curada, mas Deus está falando, eu vou curar. Você não sabe como aquele coração duro se converterá ao Senhor, mas o Senhor está falando, vai se converter. Talvez o seu maior testemunho, irmãos, não vai ser gerado no futuro. O seu maior testemunho é você olhar para trás e dizer, era impossível, mas Deus fez. Era impossível, mas Deus executou. E, irmãos, Deus é Deus de promessa. Eu com 15 anos, né? Eu falei que eu me converti com 15 anos e meio. Porque com 15 anos eu cantava forró no mundo. E Deus levou uma irmã, essas do coque, lá no show de forró. E aí qualquer pessoa podia olhar para ela e falar assim, meu Deus, mas o que essa irmã está fazendo no show de forró? E ela falou assim, cantora, eu era vocalista da banda. Abaixa aqui. E eu abaixei e ela falou assim, Deus manda te dizer, você está aí adorando ao diabo, mas em 2 meses você vai estar louvando o nome do Senhor. E aonde você foi com o forró, porque eu viajava bastante, o Senhor vai te levar a muito mais lugares através do louvor. E ela falava, o Senhor vai te levar para as nações. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu ri. Falei assim, crente maluca. Vim no show de forró falar isso. 2 meses eu estava convertida, louvando ao Senhor. Aleluia. E aí começou dentro de mim assim, Senhor, já estou te louvando. Mas quando vem esse negócio das nações... E Deus me deu uma dor, gerou um louvor. Esse louvor alcançou mais de 98 países. Outros estados. Gravei com Matos Nascimento. Não sei quem já ouviu na rádio. Irmãos, como explicar esse Deus? Lá naquele show de forró eu olhei para ela e ri e falei assim, aham, vai fazer. E hoje eu olho para trás e falo, o Senhor fez. E eu falo, Senhor, se o Senhor parar o meu ministério agora, o Senhor já cumpriu tudo que o Senhor me falou que iria fazer. Aleluia. E não pela voz, porque eu nem considero uma voz bonita assim, mas pela obra que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Então, se você está aqui nessa noite, tem um sonho, tem uma promessa antiga, o Senhor manda te lembrar, olha, você não pode, mas eu posso. Amém? Com a permissão do pastor, pode se colocar de pé? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu vou declarar o louvor que o irmão estava declarando aqui no início. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Comece a dar nome para o seu impossível aí no seu lugar. Qual é o seu impossível nessa noite? Comece a falar para o Senhor, Senhor, o meu impossível se chama, e dá o nome. Na sua mente, não precisa falar alto. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. O Deus do impossível
não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos fazer a oração pela campanha. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante dessa palavra, diante do testemunho, diante dos louvores que aqui foram entoados, Deus, que o Senhor mande os teus anjos agora, Pai, a recolher cada pedido que está neste envelope, e aqueles que ainda não colocaram, mas está na sua mente, na sua oração nesse momento. Nós queremos te entregar, ó Deus, crendo que o Senhor é o Deus do impossível. Pai, que no findar desta campanha teremos testemunhos daquilo que o Senhor fez, Pai, durante essas semanas que estamos declarando, é impossível, mas Deus pode. Deus, nós queremos te entregar cada causa. Enquanto estamos aqui, nós temos a certeza que o Senhor está cuidando do nosso lar, o Senhor está cuidando da nossa casa, o Senhor está cuidando da nossa família, o Senhor está cuidando dos nossos sonhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar vitória sobre cada causa que está aqui dentro, Deus. Não por aquilo que somos ou podemos fazer, mas porque o Senhor pode, como foi pregado. E eu quero te entregar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?